Vamos ver, ó, a atmosfera do Dreamcore. Vídeo do Vortex aqui, que a gente vai assistir agora. E vamos lá, né? Dreamcore é simplesmente a estética que, de alguma forma, nos lança em um universo completamente diferente. Essa é uma das estéticas mais belas e mais bem construídas que eu já vi. Vocês podem odiar inteligência artificial. Mas nessas imagens aqui, a IA brilhou, tá? A IA fez um trabalho excepcional, porque só talvez só a IA consegue fazer essa movimentação artificial, porque é óbvio, né? Artificial, mas cara, a própria imagem já é artificial, ela foi colocada ali de uma forma artificial, uma sobreposta da outra. Essa nuvem aqui, por exemplo, ó, essa nuvem aqui encaixou super bem, ela tá entrando na parede aqui, ela tá, tipo, tem luz entrando pela direitinha ali, ó. Tem um quadro de um brother ali que eu não faço ideia de quem seja. Tem uma porta que você não sabe aonde essa porta vai dar e ali atrás tem um céu. Sei lá. E tem uma nuvem entrando pra dentro. A IA, a inteligência artificial, consegue brilhar quando é com essas imagens aqui, pra fazer esse jogo de movimentos, né? Aí fica legal. O que vocês acham? Amanhã é domingo, dá pra tu ficar até umas 10 ou 11 da noite assistindo vídeos de terror. Realmente, Davi Edits. Eu tava vendo o seu vídeo do Chapolin Colorado, bizarro. E eu adorei esse vídeo, porque eu sou muito fã de Chaves e Chapolin e amo essas histórias de terror. Valeu, On Evoid, obrigado, mano. É One Void ou On Evoid? Não sei dizer muito bem aí pronunciar o nome. Vai dar tempo de ver a fita VHS que falei? Não sei, cara. Não sei, tem que ver, são 8h22 já. Isso pois ela visa retratar sonhos do jeito que eles geralmente são: bonitos, confusos, nostálgicos, estranhos. Acho impressionante a forma com que em pouco tempo, observando essas imagens, você consiga passar por no mínimo 3 sensações distintas. E de um tempo para cá, esse fator tem me chamado muito a atenção. A forma como o Dreamcore transita pelos nossos sentimentos não parece ser e nem é algo comum. E grande parte disso acontece por 2 motivos: sua semelhança com os nossos sonhos e a maneira como sua estética é construída, quase sempre baseada em espaços liminares, lugares vazios, silenciosos e incompletos, que acabam abrindo espaço para nossa própria mente preencher aquilo que falta. Cada pessoa enxerga algo diferente, lembra de um momento diferente ou sente algo que nem consegue explicar. A IA tem revolucionado tudo isso, fazendo com que obtivéssemos Eu previ o que você ia falar em Vortex. mais e mais imagens e vídeos que alimentassem essa atmosfera inexplicável de Dreamcore. Tô falando pra vocês. Tipo assim, aqui nesse ambiente, a inteligência artificial ela brilha, tá? Ela faz um trabalho interessante. Vou falar pra vocês. Por exemplo, em imagens ali, a IA consegue reconstruir um cenário tirando os personagens da imagem. Sem precisar ter um trabalho todo técnico ali de repintar, tipo, recortar as pessoas e ficar um vácuo ali, um negócio. Ela consegue reconstruir até que bem. E tal. Um trabalho que, beleza, eu não vou substituir um trabalho de uma thumbnail, uma edição de vídeo, jamais por IA. Mas
para poder fazer esses trabalhinhos curtos aí, que eu ia demandar muito tempo do meu trabalho para fazer, a IA consegue brilhar aí. Mas daí tem que ver se vale a pena, né, os litros, aí as cachoeiras que estão sendo usadas aí, né, para resfriar a IA. E hoje é exatamente essa atmosfera que vamos explorar. Eu sou o VX e sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o VX. Esses dias eu me peguei olhando para essa imagem. Aparentemente algo simples, estático, mas que para minha mente possui um significado muito maior do que eu poderia imaginar. E não, eu não tenho lembrança e nem sequer estive em um lugar assim. Mas para minha cabeça é como se eu estivesse indo para minha casa, como se lá dentro minha cama quentinha me esperasse e meu dia seguiria normal quando eu chegasse lá. Em um primeiro momento eu achei que era apenas com essa foto que esse sentimento viria. Mas, olhando outras imagens semelhantes, eu comecei a associar a atmosfera criada aqui. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já tivemos contato com casas, campos, estradas, bairros e enfim. Esses são aspectos comuns do nosso dia a dia, só que aqui esses aspectos aparecem isolados. Afinal, quando foi que você viu algo assim em um dia normal? Dito isso, ao olhar para essas imagens, é como se essas lembranças fossem verdadeiramente minhas. O que nos leva ao sentimento de anemóia, que exploramos aqui no canal. Mas para resumir, é uma palavra criada pelo dicionário dos sentimentos obscuros para dar nome a uma emoção que muitas pessoas sentiam, mas não conseguiam descrever. Ó, eu já sentia nostalgia, que no caso é a anemóia aí que ele está falando, de quando eu passei uns bons anos longe da minha cidade, e depois quando eu voltei para minha cidade e observei ali uma escolinha, né, que é uma escolinha que bizarramente ela é da minha rua, da rua da minha casa, e eu estudava ali quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, talvez, nessa idade mais ou menos, que era creche ali, e os mesmos brinquedos ainda existem ali, alguns reformados, mas tem alguns ali que permanecem a mesma coisa, que nem um tal de gira-gira, que tipo é uma joaninha assim, agora que eu reparei. Agora não, né? Da última vez que eu olhei. É uma joaninha com várias perninhas assim que são os assentos. Aí fica girando ali, aí o nome é gira-gira porque fica girando, né? Claro, aí as crianças sentam ali e fica segurando ali, né? Na verdade não tem nenhum lugar pra segurar, na verdade. Eu nunca prestei atenção nisso. Só sei que, nossa, bizarro, tá? Ficar girando aquele negócio. Dá uma dor de cabeça do caramba. Enfim, eu fiquei ali observando, fiquei um tempão ali, olhando assim e tal. Porque eu estudei ali, eu era pequeno ali, tudo parecia um sonho. E agora, quando eu cresci, ficou tudo tão pequeno, aquele ambiente. Tipo, aquele ambiente ali não dá nem o espaço de uma casa direito, sabe? Não dá nem o espaço de um quintal. Porque o espaço ali era muito pequeno. É muito pequeno, na verdade. Só que quando você é criança, aquilo ali parece, sei lá, aquilo parece gigantesco. Bizarro. Embora não seja um termo da psicologia clínica, ele se tornou popular justamente por apresentar uma experiência muito comum. A atmosfera dessa estética, provavelmente de maneira não proposital, é mestre em nos trazer esse sentimento, pois em Dreamcore, a memória é a sensação que eu mais sinto, e isso certamente possui uma explicação. Deixa eu dar uma lida no chat aqui, responder vocês, né? Gostaria que fizessem um jogo de algum de seus vídeos. Ah, se eu gostaria que eu fizesse em algum jogo dos meus vídeos. Se eu gosto de Ordem Paranormal, eu não acompanho as coisas do Cellbit. Eu sei que é do Cellbit, né? Porque é muito famoso, mas eu não acompanho. Então não sei se eu gostaria. Mas acho legal. Tipo, acho legal fazer um jogo point click, sabe? Que você, tipo assim, tem um personagem ali contando a história.
E daí tem o point and click ali para você achar coisas na tela, para você prosseguir para outra parte e tudo mais. É um pointzinho clique, seria da hora se fizesse assim, eu acho que seria um jogaço, tá? Para uma primeira experiência assim bem parecida com algum dos meus vídeos, porque daí teria o personagem e o personagem ia ter a narração ali, talvez uma legendinha embaixo, ou uma narração mesmo, se fosse fazer um trabalhão assim. Acho que ia dar um trabalhão, mas teria que ter uma equipe de qualquer jeito, né? É um jogo. Benny, quando eu assistia seus vídeos de Dreamcore, eu sempre me senti observado. Olha, se sentir observado é... Como é que eu posso dizer? É como se você se importasse muito com o que está ao seu redor. Por exemplo, eu moro sozinho. Se eu for me importar se eu estou sendo observado ou não, eu vou ficar paranoico. Entendeu? Porque, tipo, eu vou ficar aqui olhando pra trás, vou ficar olhando pra cá e tal. Só que eu sei que eu tô sozinho, então não faz nenhum sentido. Porque daí, por exemplo, eu não tenho medo assim. Eu tenho medo com o quê? Eu tenho medo quando algo me surpreende. Ou seja, quando, tem uma explosão, bum, aí eu. Caralho, beleza, aí eu me assusto. Mas eu não me assusto vendo uma sombra. Porque a sombra provavelmente ou é da minha blusa, ou é, sei lá, de alguma coisa que tá ali. Ou possivelmente a minha gata que tá andando pra lá e pra cá, e minha gata é preta. Então, sei lá, às vezes eu tô quase dormindo e ela pula em cima da minha cara, assim. Aí ah, tá, é minha gata, entendeu? Tipo isso. Uma curiosidade, na parte que aparece os dois chapulins, me lembrou de verdade Sonic CD. E a cena onde o Sonic e o Metal Sonic aparecem, me lembrou isso. Não sei se é chapação mesmo ou um void. Mano, é assim... Eu não vi como é que é essa aparição do Sonic CD e tal. Só sei que eu tentei fazer ali como se fosse uma duplicidade, né? Ele ficou tão forte que acabou sendo criado ali automaticamente pela realidade um ser idêntico e com o mesmo poder, né? E tal. E acabou daquele jeito. O BN vendo o VX é um multiverso da loucura mesmo. Com certeza. Meu amigo teve um sonho que ele tava na rua e um mendigo gritando que ele era o rei da reprodução humana. Depois vocês reclamam que eu não leio o chat, tá? Eu comecei a cruzar dados e vi que o fato de sentirmos anemóia é até mesmo previsível pelo seguinte motivo. Todas as noites, nós nos deitamos, dormimos e sonhamos. Estima-se que progressivamente esses sonhos tendem a sumir em uma escala gradual, onde nos primeiros segundos após acordar, o sonho parece extremamente vívido. Você consegue lembrar do ambiente, das pessoas, das emoções e até de pequenos detalhes. É a fase em que a lembrança está mais acessível. Após 1 a 5 minutos, a narrativa começa a se desfazer. Você ainda lembra das cenas principais, mas perde a sequência dos acontecimentos. Após 10 minutos, grande parte do sonho já desapareceu. Restam imagens isoladas, uma conversa, um objeto ou uma sensação, sendo mais comum aqui que muitas pessoas lembrem apenas da emoção que o sonho causou, não da história. Após 30 minutos a 1 hora, se o sonho não foi anotado ou contado para alguém, normalmente sobra apenas a certeza que você sonhou, mas também a certeza de que não consegue reconstruir o conteúdo. E ao longo do dia, a memória costuma desaparecer quase por completo. Ainda mais com a rotina corrida que muitos de nós temos. Alguma parte do nosso cérebro armazena esse conteúdo. E quando vemos essa estética literal dos sonhos, a primeira relação que temos é afirmar que já estivemos ali, pois de fato, em algum momento estivemos. E então, o sentimento de anemóia é completamente compreensível, e quando a gente sente isso relacionado a Dreamcore, a estética e tudo se torna ainda mais fascinante. Os sonhos até então são a única coisa que eu vejo como extraordinário para aqueles que seguem como base a filosofia, a psicologia e até mesmo a religião. Se colocarmos cada pessoa que fundamente seus argumentos e teorias sobre sonhos em algum desses 3 campos para debater, o fato é que o consenso final será que tudo que nos é mostrado enquanto dormimos é extraordinário.
No campo da psicologia, sonhos são como uma manifestação dos processos mentais durante o sono. Enquanto dormimos, o cérebro continua ativo, reorganizando memórias, emoções, percepções e informações acumuladas durante a vigília. No campo religioso, diversas tradições não entendem sonhos simplesmente como uma atividade aleatória do cérebro. Eles podem assumir um caráter espiritual, profético ou simbólico. No cristianismo, por exemplo, existem diversos episódios bíblicos em que sonhos possuem importância narrativa e religiosa. José, no Antigo Testamento, interpreta sonhos. José, marido de Maria, recebe orientações através de sonhos. Em outras tradições religiosas e culturais, sonhos também aparecem como espaço de contato com antepassados, divindades, espíritos ou dimensões transcendentais. Bom, uma coisa que me deixa meio encucado, em que eu tava conversando com um amigo meu, isso faz uns 2 anos já, eu acho. É uns 2 a 4 anos atrás. Tava conversando ele enquanto a gente fazia reposição de produtos no supermercado. Não era o Atacadão, não, era outro, tá? Era outro supermercado aí. Que a gente tava conversando sobre reencarnação, né? Vidas passadas e tal, essas coisas. E eu me perguntei assim, eu acho que ele falou pra mim, ou eu perguntei, não sei. Mas eu perguntei, né? Como assim é possível uma pessoa reencarnar no passado? Tipo, beleza. Bum, morri aqui. E seguindo a lógica dessa tal religião, eu reencarnaria numa pessoa no Antigo Egito, lá no ano 4000 antes de Cristo, sei lá. Porque, tipo, na minha cabeça, na minha concepção humana insignificante, não faz muito sentido reencarnar no passado e viver, no caso, viver a vida de uma outra pessoa, a não ser que a gente esteja na teoria do ovo, né? Não sei se vocês conhecem a teoria do ovo aí, que tipo, é todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo é um e um é todo mundo. Tipo, é tipo a mesma coisa. Hum, Sei lá, é tipo isso. Mas não entra na minha cabeça. Por que alguém reencarnaria no passado, sendo que uma coisa já aconteceu? E segundo, por que eu reencarnaria em outra pessoa? Tipo, aí tiraria toda a autenticidade daquela pessoa que viveu naquela época. Sei lá. E alguém reencarnaria em mim. É, sei lá, se realmente existe reencarnação, poderia ser mais lógico, ser mais, tipo, reencarnar no futuro, né? Numa pessoa lá no futuro. Agora, uma pessoa reencarnar no passado não faz muito sentido. Ou faz? Deixem nos comentários. É... Cadê? Dá 4 minutos e 35 segundos de vídeo. Meu amigo teve um sonho. Eles é que eu já vi já. Essa aberração aqui desse sonho. De onde veio a ideia do Analog Horror do Chapolin? Você só pensou ou viu algo que deu vontade? Provavelmente eu fiz porque eu tinha feito do Chaves e contrapartida sobrou do Chapolin, né? E como são as duas obras mais famosas do Roberto Gomes Banhas, aí a gente fez aí, né, pra poder, né, completar aí o bingo do Chaves. Sonhei com vários ratinhos humanoides mortos, sem olhos, um preto absoluto nessa região, todos dentro de um frasco, todos dentro de frascos com um líquido verde transparente e as patas em formato de X. Meu Deus do céu, cara. Que sonho é esse? Benny, tu já viu na Analog Horror que os humanos viram comida porque criaturas vieram para a Terra e a cada criatura ataca de um jeito, um te faz sofrer até você não aguentar mais e tem mais criaturas, eu não vi. Não vi, tá? Eu acho que você tá falando do, como é que é o nome lá? O Quiet Apocalypse. Que aparece um monte de criatura gigante assim do nada e daí a humanidade meio que vira presa, mas não é exatamente porque eles estão caçando, né? Tipo, é porque eles estão no caminho e tal. Ó, e agora quem poderá me defender? Mano, eu descobri que o nome da fita é The Lost Files. É Season 1, EP3, Hell. S1 E3, né? Além de que o vídeo é do canal Shadow Bros. E dá 4 minutos e 35 segundos.
Ó, beleza. Eu vou deixar anotado aqui. E daí a gente vê se na próxima live. Eu vou tentar fazer live amanhã, mas eu não vou ficar até tarde. Porque eu tenho que, né, continuar trabalhando aí nos vídeos, então não posso ficar até tarde. Tem que manter uma rotina aí. Vamos continuar aqui que o vídeo tá quase no finalzinho. No campo filosófico, temos como exemplo Descartes, que usou os sonhos para questionar como podemos ter certeza de que a realidade é realmente real. Afinal, enquanto sonhamos, podemos enxergar, sentir e viver situações que parecem completamente verdadeiras, sem perceber, muitas vezes, que estamos apenas sonhando. E então, ao ver essas 3 explicações, como não tratar sonhos como algo extraordinário? Como não levar em consideração o fato de que literalmente o universo inteiro é construído em tão poucas horas enquanto dormimos? Tudo nesse universo parece se misturar. Diferente das falsas memórias em um sonho desconhecido, é completamente possível que você tenha um sonho lúcido no bairro em que você cresceu, que você revisite memórias que de fato aconteceram e que você guarda com apreço enorme. Eu mesmo já sonhei com lugares repetidos, que se eu quisesse, desenhava um mapa por completo à mão. Já sonhei com perseguições que duraram dias e que no final eu simplesmente falhava. Já sonhei com aventuras e com realidades que eu busco alcançar. Cada um desses aspectos corroboram com a criação de um universo só seu, de um universo que as coisas não precisam de sentido para existir. E se eu pudesse descrever uma atmosfera, eu iria descrevê-la como uma atmosfera perfeita dos sonhos. Voltando ao Dream Core, nem sempre tudo o que vemos são belas paisagens. Afinal, sonhos também são compostos por pesadelos. E como eu sou um amante do terror, esses ambientes escuros, estranhos e misteriosos também me jogam. Eu tava falando no vídeo anterior, aquela cena do jogo que eu tava jogando na infância, né? Que tinha um carrinho preto que eu tinha que atravessar o pasto. Era quase assim, só que imagina tudo pixelado, estilo PlayStation 1, sabe? Com esse filtro assim. Mas é praticamente isso aqui, ó. Isso me dava uma estranheza do caramba. Uma experiência surreal. O foco dessas imagens é utilizar do vazio e da escuridão como gatilhos para a sensação de estar sendo perseguido ou observado por algo. Olha aí, ó. A própria escuridão dá essa sensação, não sei porquê e tal, mas dá essa sensação aí, que vocês estavam reclamando aí de estar se sentindo observado quando assiste Dream Core. Alguém. É como se a qualquer momento uma criatura fosse surgir e te levar dali. Mas até nesses ambientes, eu consigo sentir uma atmosfera que, por mais bizarra, também é muito relaxante. Imagine só uma música e você caminhando por esse ambiente, contemplando uma noite que não existe a não ser naquele exato momento. Só você e seus pensamentos dentro dessa atmosfera surreal. Por mais que seja muito assustador alguns ambientes, essa sensação de liminaridade é para uma pequena parte das pessoas, assim como eu, um mero detalhe. Pois no foco de repelir as pessoas, elas acabam criando mais vontade de explorar ambientes assim. E se eu, VX, fosse lançado aqui, é exatamente assim que vocês me encontrariam. Agora, um fato curioso é que essa atmosfera não foi construída de uma hora para outra. O Dream Core, como conhecemos hoje, começou a ganhar forma ainda no fim da década de 2010, quando alguns usuários do Tumblr publicavam paisagens surreais com elementos tridimensionais, sem nem imaginar que aquilo se tornaria uma estética. Foi só no início de 2020 e principalmente durante o período da pandemia que tudo isso explodiu. Faz sentido, né? Estávamos todos presos em casa, com a rotina suspensa, e de repente esses cenários apareceram bem na hora em que mais precisávamos de conforto e de fugir da realidade por alguns minutos. Só que, como toda tendência da internet, o Dream Core também teve seu momento de declínio, ali por volta de 2021, quando novas estéticas começaram a tomar espaço. E olha que interessante,
Recentemente, em 2025 e 2026, essa atmosfera voltou a bombar. E muitas pessoas, até mesmo da nova geração, que estão tendo contato com a estética agora, criaram um fascínio por essa atmosfera, mostrando que Dreamcore carrega consigo algo inexplicável. Bom, agora comente aí qual parte da atmosfera de Dreamcore e do universo dos sonhos que vocês mais gostam, que te chamam mais atenção. Agradeço chegar até aqui, eu sou o VX e vejo vocês no próximo vídeo. Cara, vídeo muito legal. Uma atmosfera muito confortável. Como todo vídeo de Dreamcore, como todo vídeo de nostalgia. Aqui, ó, tem outros vídeos aqui que com certeza são bem interessantes. E é isso. Valeu aí, pessoal.